Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um videozinho do nosso canal. Na verdade eu vou fazer uma breve apresentação do tema que a gente vai trazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte grega. A gente vai ter aula teórica, né? Que a gente passa no nosso projeto e depois um fazer artístico. Não é uma aula de extensa, de tempo, bem tranquilo, uma síntese, uma linguagem muito simples para que a gente entenda um pouquinho desse conceito sobre a arte grega. Quando falamos de arte grega, geralmente o que nos vem é essa relação com a beleza, com o belo, né? Em outro vídeo a gente já falou um pouquinho sobre o estudo da arte, né, na estética, o que a gente propõe como o belo, a essência da beleza. Mas aqui eu gostaria de trazer algumas palavras que a gente entende como belo, né, que pode ser de uma forma natural ou algo construído pelo homem, né? Mas a gente entende como o belo se representa também nessas palavras. Então a gente poderia dizer que belo também seria bondade, né? A gente pode dizer que belo é algo que seja harmonioso. O belo também está muito na amabilidade. O belo ele está também relacionado à harmonia da forma, ele está relacionado ao cortês, ele está relacionado ao amor. Enfim, todas essas palavras, de uma certa forma, ela também tem uma relação com a essência do belo. E a gente precisa, às vezes, entender esses contextos melhores, os significados dessas palavras, para que a gente consiga usar, né, no nosso cotidiano de uma forma mais adequada, a gente entender, né, exatamente o que ela representa. É bastante importante. E na arte também, por sua vez, a gente pode colocar essas palavras nesses usos quando a gente quer falar de sentimentos, do que a gente consegue sentir ou ver, né? Então a gente agora vai falar um pouquinho mais da arte grega, o que representa, o que representou esse movimento nesse determinado período, e a gente entender o quanto ela é significativa, o quanto ela tem importância para os nossos dias atuais também, ok? Hoje vamos falar sobre a arte grega. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre a arte rupestre, sobre a arte egípcia, e na arte egípcia a gente falava sobre uma arte mais voltada para a morte. Então agora na arte grega a gente vai falar de uma arte mais voltada para a inteligência. É uma arte que surge, né, dentro de um povo que começa a pensar para as pessoas, né, com as pessoas. Na arte também surge então nesse momento a pintura mais uma pintura mais geométrica, né? E aí também se surgem os teatros, né? A arquitetura, né? É riquíssima nesse período. E então a gente tem outros fatores que não é mais só a pintura, então a arte já vem contemplada de mais possibilidades, escultura, arquitetura, pintura. E também a arte grega, ela está muito ligada à mitologia, então aí a gente começa a ver as questões dos deuses gregos, né, e tudo mais. Mas é uma arte que ela fala muito do belo, né, da contemplação do belo. E ela vai ser a vertente de muitas outras artes a seguir.
Então a arte grega, ela deixa para nós um legado de muita historicidade dentro das artes. Ela traz assim um enorme potencial no que se diz respeito a questões do corpo, né, das formas, do volume. Isso tudo depois a gente vai, mais à frente a gente vai estudar em outros períodos da história da arte, que ela tem uma extrema importância para ao decorrer da nossa arte, do nosso contexto das pinturas. Olá, meus queridos, tudo bem? Então hoje vamos um pouquinho da aula prática a partir da nossa aula teórica, né, da história da arte. Vamos falar um pouquinho da arte da Grécia ou a arte grega. Então, para essa aula de hoje, do fazer artístico, eu trago duas possibilidades para vocês. A gente pode, nos desenhos, a gente pode fazer trazendo algumas questões do que era a arte grega, como eu já havia falado para vocês, né? De toda a questão de como que ela era e tal. Então a gente pode trazer algum desses personagens da arte grega. A gente pode ou desenhar um deus, ou um herói, né? O Hércules, ou centauros, enfim. O que vocês escolher a partir dessa aula, vocês podem fazer o desenho e aí depois então a gente pode pintar. Ou a gente pinta com tinta, o guache, ou eu deixo bastante livre para vocês também pintar com lápis de cor. O que vocês preferirem, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o desenho no caderno de desenho. Esse desenho com o lápis 6B. Depois que vocês fazerem o desenho, aí então é a hora da gente pintar, né? Vamos pintar esses desenhos. E aí, como eu falei pra vocês, pode escolher um material, se vocês preferem lápis de cor ou vocês preferem a tinta guache, tá bom? E aí vocês também, claro, trazem algum desses personagens desse momento da arte, da história da arte. Aqui eu trouxe alguns personagens e aí então a gente vai pintá-los, né? Através desse momento da arte da Grécia, a arte grega. Ou trouxe outra possibilidade hoje para quem gosta de fazer escultura. Então, aqui a pintura, a arte bidimensional, e também eu trago para vocês, até aqui eu já iniciei um rosto, uma coisa bastante simples, mas o que a gente traz aqui é a massa de modelar. Quando se tem possibilidade da gente ter argila, eu até aconselho a argila, que ela é bem mais gostosa para trabalhar. Os meus alunos que já tiveram arte comigo, a escultura na argila, já sabem como que é. Então a gente, né, na barragem faz a arte, né, então na argila, lá, aí na barragem, né, nessa aldeia da África que a gente trabalha a cerâmica, a gente também a gente faz a queima depois no forno, porque o que acontece? A partir do momento que a gente queima, o que era só o barro passa a ser a cerâmica. Então ela é uma escultura, mas ela é uma escultura que ela é queimada e que ela vai ter uma resistência. Inclusive nesse momento é possível a gente fazer panela, a gente pode fazer copos, a gente pode fazer talheres, que é a nossa grande missão e vontade de fazer em barragem, né, em Moçambique, porque os jovens de lá já fazem essas esculturas. Então aqui eu tô fazendo algo simples, só para vocês terem uma ideia, mas eu sei que vocês são grandes artistas e que vocês vão conseguir fazer algo bem mais bonito do que eu tô fazendo, até porque eu trouxe aqui algo simples para mostrar para vocês. Então aqui a gente pode estar
fazendo uma orelhinha para esse rosto, tá? Algo bem simples também. A gente pode, quer dizer, não ficou tão uma orelhinha assim, ficou uma orelha meia grande, né? Mas assim, é só no intuito de vocês ir pensando como que a gente vai... Vamos diminuir um pouquinho essa orelha, que eu acho que tá um pouquinho grande. Então, a gente fazendo aqui com a massinha de modelar, então a gente faz, né, essa massinha e a gente só deixa secar. Quando for fazer com argila, também pode se deixar secar, se não quiser levar para o forno. Mas aí ela não vai ficar cerâmica, ela não vai ficar tão resistente, né? Essa é a diferença de quando a gente queima, né? Então, é bem bacana, aqui a gente vai dando formato para esse nosso homenzinho aqui. Então, aqui a gente poderia, assim, quanto mais tempo você se dedicar, mais fica legal a arte, mais a gente vai conseguindo fazer uma coisa bem bacana. Aqui eu tô fazendo algo meio rápido, só para vocês terem uma ideia, mas olha só, a gente vai fazendo o olhinho, a gente vai colocando aqui, a gente pode botar uma sobrancelha nele, a gente pode colocar aqui também cabelos, né? Então, quanto mais atento vocês forem com mais calma, fazer mais detalhes, mais a gente pode ir colocando coisas sobre ele. Vamos supor que a gente queira colocar os fiozinhos de cabelo, a gente faz os rolinhos bem fininhos e aí a gente vai acrescentando na cabeça do nosso bonequinho. Então, bem interessante. Quem quiser daqui um pouco fazer um chapéu, alguma coisa assim, também é possível colocar. Então, é muito grande a possibilidade da gente fazer. Quem não quer fazer rostos, a proposta hoje seria fazer rostos porque a gente está falando da arte da Grécia, né? Ou rostos, ou buço, né? Ou a gente pode estar fazendo ainda animais, enfim. A gente tem muitas e muitas possibilidades para trabalhar nessa fase da arte, né? Como a cerâmica. E para quem de vocês, no caso, quando faz argila, é importante lembrar do que a professora sempre fala, passar o dedinho na água, passar o dedo e sempre alisar com o máximo que vocês puderem, fazer o alisamento da peça, né? Que isso vai deixar a imagem mais lisa, mais bonita. Então aqui é toda uma questão de ter paciência, de ter calma, que a gente vai trabalhando essas pecinhas. A gente pode também ter ajuda de alguns objetos aqui, para que a gente consiga ir também fazendo com que esses objetos ajudem a gente dando formato. Mas é muito tranquilo, é muito simples, é muito fácil de trabalhar, sem contar que é muito gostoso a gente dando a forma para os objetos, a gente trabalhando essas possibilidades, né? Então, a gente pode ter muitas e muitas possibilidades de trabalhar, de fazer, e aí tudo depende de vocês, né? Ter dedicação, ter vontade de fazer, mas a gente pode fazer assim muitos objetos assim, e é muito, muito gostoso de trabalhar com essa arte. Então aqui, bem simples, só para vocês ver como que faz, né? Aqui com a massa de modelar, mas como eu falava antes, a gente pode, e é até muito bom trabalhar com argila, então alguns de vocês já trabalharam, já sabem como que é. E algo simples, mas bem interessante. Então, para a aula de hoje, a gente pode tanto fazer no papel, que a gente chama do bidimensional. Podemos tanto fazer com a pintura ou com o lápis de cor. Ou então na forma tridimensional, que é a escultura. Com argila ou com a massinha de modelar. Ok? Beijo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e qualquer dúvida a professora pode explicar melhor para vocês, tá bom? Beijão para todos!